Aleluia. Quero saudar a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos, por bondade, pode tomar os vossos assentos. Como os irmãos sabem, eu amo louvar o Senhor. Então eu vou louvar o Senhor nessa noite. Amém. Amém? Porque louvar o Senhor é algo que me dá muito prazer. E esse prazer é inigualável a qualquer outra coisa que eu faço. Amém. Aleluia. Deus tão maravilhoso, Deus que faz coisas extraordinárias em nossas vidas, fez no passado, faz no presente, fará grandes no futuro, aleluias, aqueles que têm o coração voltado a servir, aleluias. Eu quero pedir à amada igreja, confesso aos irmãos que não sou muito de falar, não sou pregador, não sou, mal sei me expressar ou dirigir o culto aqui quando temos na direção da mocidade, mas Deus sabe de todas as coisas. E esse dia de hoje, aleluia, por isso que eu sigo esse Deus, irmãos. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. O dia de hoje está sendo cumprido por uma palavra que Deus me entregou há
aproximadamente 3 meses atrás. Aleluia, eu me alegro. Aleluia! E alegro-me pela fidelidade de Deus em nossas vidas. Irmãos, eu por mim vivia louvando esse Deus como tenho feito, às vezes no meu trabalho. As adversidades são muitas, inclusive estamos em dias não muito fáceis na nossa empresa, mas eu sempre louvo o Senhor. Eu estou numa reunião, estou em algum lugar, eu estou, Senhor, eu te louvo, Senhor. Porque não sou merecedor de estar aqui, mas coube a Ti. Entregar o dom da vida, esse dom que Tu nos dá de estarmos na Tua presença, constantemente Te louvando, Te adorando. Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 20. Aleluias. Glória! Por se tratar de um culto de libertação, um culto pela qual nós viemos com o intuito de buscar a Deus por algo. E essa palavra entrou no meu coração desde uma vez que o Espírito Santo falou comigo com essa palavra, de uma maneira até muito diferente, mas essa palavra ficou em meu coração e eu quero compartilhar com a igreja porque foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia! 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, nos diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, aleluia, e fiz o que era reto aos teus olhos, aleluias. E chorou Ezequias muitíssimo, aleluias, aleluias. Quando eu li essa passagem, meus queridos irmãos, eu fiquei pensando no que Ezequias fez de reto, como ele disse, de perfeito, para que ele fosse capaz de receber de Deus um milagre em sua vida. E me despertou essa curiosidade de tal forma que eu comecei a procurar sobre quem era Ezequias. Porque muitas vezes nós lembramos ou ouvimos essa palavra sobre o milagre que Deus fez na vida de Ezequias, mas o que Ezequias fez para merecer isso? Este milagre na vida dele, a qual ele diz: eu fui perfeito, eu fui reto diante de ti. E eu comecei a remoer essa passagem e muitas vezes eu me perguntei para mim mesmo: Senhor, será que eu tenho andado reto diante de ti? Será que eu tenho andado perfeito diante de ti para ser merecedor de muitas coisas que o Senhor tem me dado? Aleluia. Isso começou a me incomodar. Enquanto eu li essa passagem, eu comecei a voltar nas páginas da Bíblia Sagrada e comecei a perceber que Ezequias era filho de Acás. Seu pai era Acás, era rei Acás, e sua mãe era Abiai. Ezequias era o 13º rei, seria o 13º rei a reinar sobre o reinado de Judá. Maravilha! Aleluia! Antes disso, seu pai reinava em Judá. Acás, seu pai, era um rei muito mau diante dos olhos do Senhor. Ezequias convivia com seu pai de uma forma que não dava para ter como referência, porque Acás era um mau rei, era um rei que levou o reinado de Judá
o povo da época a um declínio espiritual. Acás era um rei que se sujeitou a abandonar os mandamentos de Moisés, que Deus deu a Moisés. Acás era um rei que abriu as portas, ou seja, fechou as portas do templo, onde na época era feita a adoração ao Senhor. Acás era um rei muito mau diante de Deus. Alguns historiadores dizem que Acás profanou os altares. Ezequias não tinha como referência nenhuma a vinda de seu pai. E eu fiquei me perguntando, mas Senhor, se Ezequias não tinha referência nenhuma de pai, como pode ele ter andado reto, perfeito, com base no que, Senhor? Então eu comecei a perceber que Ezequias, ele levou em consideração os seus antepassados. E Deus tinha um projeto na vida de Ezequias. Por quê? Porque Jesus, o Salvador, o Messias, ele viria de uma linhagem de Davi. Ele viria do reinado de Judá, de Jerusalém. Quando Deus traça um plano, um projeto, Deus é muito fiel, irmãos, em preservar isso. Não importa de que forma. Não importa. Se Deus prometeu algo nas nossas vidas, Ele vai armar muitas estratégias, seja de qualquer maneira, para poder cumprir o que Ele tem prometido para as nossas vidas. Deus tinha um propósito sobre o povo de Judá, sobre Jerusalém, porque dali viria o Messias. Ezequias faria parte deste plano, porque nessa época a Síria era dominada, ou seja, a Síria era um reinado que dominava na época. A Síria era um potencial na época que arrasava nações. Era dominada através de um rei chamado Senaqueribe. E esse rei Senaqueribe era um rei muito mau. Um rei que, segundo a Bíblia, ou segundo historiadores, os reinados ou as cidades onde este rei tomava, muitas vezes ele acabava sacrificando pessoas. Os soldados, para os irmãos terem ideia, eles espetavam os soldados em varetas, em varões, de tamanha crueldade que era. Mas veja, o plano de Deus é lindo. Ezequias não sabia de tudo isso, até convivia, mas seu pai, pelo fato de ser um homem mau, de ter profanado o templo do Senhor, de ter trancado as portas, inclusive pegou utensílios da casa do Senhor, ouro, prata, para entregar ou para pagar tributos ao rei da Síria, Senaqueribe. Ezequias assume o reinado assim que seu pai morre. Aí começa Deus a agir na vida de Ezequias. Ezequias afrontado pelo rei Senaqueribe, porque Senaqueribe exigia tributos e pressionava as nações da época, os reinos da época, a pagar tributos. Porém, Senaqueribe, mesmo não tendo o exemplo do seu pai, porque seu pai
era pecador, seu pai não quis seguir os mandamentos. Ezequias, quando assume o reinado, ele diz assim, eu imagino que Ezequias tenha pensado, olha, eu tive um mau exemplo do meu pai e vi o reinado de Judá em decadência, tenho visto o povo sofrer, porque muito deste povo na época, inclusive Israel, teve o exílio, mas foi pressionado por Senaqueribe a pagar tributos, a ser escravo, a ser escravizado. Deus, pelo fato do pecado, da idolatria do povo, fazia com que o povo padecesse nas mãos dos seus inimigos. Mas Ezequias vendo tudo isso, ele começou a pensar, eu não quero isso para o meu reinado. Eu não quero isso para o meu, eu vou fazer diferente. E eu lendo isso, comecei a pensar, Senhor, às vezes as adversidades são muito contrárias, nós não temos muitas referências, mas se nós contemplarmos e aprendermos com os erros dos outros, nós conseguimos fazer diferente. Ezequias tomou para si essa lição de vida aprendida com seu pai, porque seu pai foi totalmente errado, levou a um declínio seu reinado. E Ezequias então traça um plano. Oh, aleluia! Traça um plano. Ele volta às raízes. Ele toma como referência os seus antepassados, onde a qual o Senhor reinava sobre o povo, onde a qual o Senhor dava as diretrizes, onde o Senhor guardava o seu povo, onde o Senhor pelejava pelo seu povo. Aleluia. Então Ezequias traça uma estratégia. Olha, meu pai fechou o templo, profanou os altares, eu vou fazer o contrário. Convocou os levitas, convocou os sacerdotes e falou o negócio seguinte: até que nós temos sido afrontados por Senaqueribe, temos sido afrontados por nossos inimigos, mas tem um Deus que é maior. Aleluia. Não é assim muitas vezes que acontece conosco? Somos afrontados de várias formas. É o pecado batendo a nossa porta diariamente. É muitas vezes o inimigo tentando nos atacar, nos afrontando diariamente. Mas há um momento, aleluia, que nós devemos de traçar e falar: calma lá, eu tenho Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que pode me dar a vitória que eu preciso. Aleluia. E Ezequias então reúne os levitas, reúne os sacerdotes que já tinham deixado as suas funções no templo. Os levitas tinham deixado de adorar, os sacerdotes tinham deixado de oferecer os sacrifícios. Convoca eles e fala o negócio seguinte: nós vamos aqui purificar o templo, nós vamos purificar as nossas vidas, nós vamos colocar nossas vidas no altar de Deus. E Ezequias começa então uma revolução. Talvez Ezequias faça algo primeiro do que Martim Lutero fez. Faça uma revolta. Ezequias então começa a fazer isso. Organiza o templo, santifica. Os levitas, os sacerdotes são restituídos às suas funções. Aleluias. Aleluia. E eu começo a refletir nisso, pastor. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu lia, eu começava a pensar: Senhor, é muitas vezes o que precisamos fazer para que Tu nos atenda.
para que Tu nos ouves, aleluia. Também não devemos ter a capacidade de nós nos colocarmos na posição de levitas, de sacerdotes, de entregar aquilo que Deus tem dado a nós. Se for para louvar, louvar a Ele. Aleluia. Se for para fazer, seja o que for, faça a Ele. Eu trago isso para nós. Talvez Deus está esperando isso de nós, para que nós possamos ofertar a Ele aquilo a qual é de nossa função. Aleluia. Se entregar a Ele louvor. Então ali Ezequias começa a limpar o templo, a purificar o templo, os altares, organizar. Eu imagino Ezequias dando as diretrizes aos levitas, aos sacerdotes, e Deus começa a trabalhar ali. E Deus começa, eu imagino, lá do céu olhar, opa, calma lá, Ezequias está fazendo algo diferente ali, opa, eu vou ter que trabalhar ali. Ezequias está seguindo o meu propósito, o meu plano. Eu vou ter que dar um jeito em seus inimigos. Eu estou vendo que Ezequias está me levando a sério, aleluias. E Ezequias começa a organizar o templo, aleluias. Então Ezequias presta cultos de louvor ao Deus Altíssimo. Ezequias faz a celebração da Páscoa. A Páscoa era celebrada pela saída do povo de Israel do Egito, ou seja, sinônimo de liberdade. Aquele povo que se sentia pressionado e cativo devido ao acaso ter levado as condições que eles viviam, começa a enxergar a liberdade. Aleluia. Começa a enxergar que louvando e adorando ao Senhor, celebrando a Páscoa, eles começavam a lembrar que o Deus que tirou eles do Egito começava a abrir uma janela, abrir uma saída para eles aos momentos que eles estavam vivendo. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Quando nós começamos a fazer algo, aleluias, de diferente em nossas vidas, quando começamos a fazer algo que chama a atenção do Senhor, aleluia, aquele Deus que está nos céus, Ele começa a mover algo diferente, aleluia, Ele começa a intervir por nossas vidas, aleluia, porque é assim que nós devemos, aleluia, esse é o Deus que nós servimos, aleluia. Eu vou me adiantar, porque tem muito que falar, aleluia. Deus de poder. Ezequias faz o povo relembrar através da celebração da Páscoa. E Ezequias começa a proibir a idolatria, proibir coisas que não agradavam ao Senhor. E quando Ezequias coloca a casa em ordem no seu reinado, quando Ezequias, aleluias, coloca o altar, coloca o templo, coloca os levitas, coloca os sacerdotes, aleluia, 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 proíbe a idolatria. Ei, povo de Judá, agora nós vamos louvar a nosso Deus, nós vamos cultuar de dia e de noite, nós vamos oferecer sacrifícios, e a Bíblia diz que foram muitos os sacrifícios, aleluia. Enquanto eles faziam essa reviravolta no reinado de Judá, o inimigo rodeava a cidade de Judá, porque já tinham tomado as cidades vizinhas, os reinados vizinhos. Aleluia. E Rabsaque enviado por Senaqueribe. Rabsaque era um dos servos de Senaqueribe. Chega às portas do reinado de Judá e afronta Ezequias e diz ali, olha Ezequias, diz a Joás, inclusive, que era o mordomo, alguns apareceram ali para que Rabsaque passasse o que Senaqueribe havia pedido para avisar ou para falar a Ezequias.
Então Rabsaque fala, olha, Rabsaque diz, será que ele me manda dizer a ti, ó Ezequias, que Deus é esse que você serve? Olha, não adianta você convencer o povo de que está tudo bem, ou que o Senhor livrará vocês das mãos de Senaqueribe ou das mãos da Síria. Não adianta você querer convencer o povo com esse argumento, porque não vai ter Deus nenhum que vai ficar na frente de Senaqueribe e da Síria. Mas sabe o que me alegra, irmãos? Quando endemoniados, quando o nosso inimigo confronta as nossas vidas, os irmãos acham que eles estão confrontando a nós. Aleluia! Eita, meu Jesus! Não está não, irmãos. Quando os nossos inimigos nos confrontam, ele está confrontando o nosso Deus. Aleluia! É nosso Deus que eles estão confrontando, aleluia! Rabsaque diz, olha, Senaqueribe já guerreou com as cidades vizinhas, com reinados vizinhos, e foram todos tomados, e seus deuses não resolveu, seus deuses não os defenderam. Senaqueribe foi como um trator, tomou todos eles. Mas isso porque não era o nosso Deus. Os reinos vizinhos serviam a deuses pagãos. Eles tomaram por conta disso. Mas chegou um momento que eles foram confrontar o único Deus verdadeiro. Aleluia. O único Deus que velava por aquele povo. E sobre aquele reinado, sobre aquela cidade, Jerusalém, existiam propósitos de Deus. Aleluia. E quando se existe propósitos de Deus para uma cidade, para um reinado, para alguém, para nós, para você, aleluia. É Deus que compra a briga, aleluia. Deus toma para si naquele momento o confronto dos inimigos de Ezequias. Aleluia! Aleluia! E de lá do céu fica esperando. Eu quero ver o que Senaqueribe vai fazer. Eu quero ver o que Ezequias vai fazer agora. Eu quero ver o que Ezequias vai fazer. Se Ezequias vai pegar os seus exércitos, os seus soldados e vai sair correndo. O que Ezequias vai fazer? E a Bíblia nos relata que além de Senaqueribe mandar Rabsaque confrontar Ezequias, o rei envia cartas confrontando, aleluia, Ezequias. O rei ainda tem a audácia de mandar cartas. Quando Ezequias se depara com a situação de que prestes será, ou inevitável seria um confronto, Ezequias pega aquelas cartas. Eita, Jesus! Eu imagino Ezequias lendo aquelas cartas que confrontava o Deus que ele servia, que confrontava a sua vida, o seu povo. Ele pega aquelas cartas e se prostra diante de Deus. Fala, Senhor, aqui estão essas cartas. Aqui estão essas cartas que confrontam a ti e ao meu povo. Aleluia. Então Ezequias reúne seu povo, reúne aqueles que buscavam e intercediam com ele, se vestem de pano de saco, se humilham na presença, e Ezequias
recebe uma resposta através do profeta Isaías, a qual Deus fala com Ezequias assim: olha, Ezequias, tu não lançarás flechas, aleluia. Então tu não usarás escudos contra os teus inimigos, aleluia. Aleluia. Quando eu ouço, quando eu leio, quando eu vejo isso, irmãos, parece que eu vejo Deus se levantando dos céus e dizendo assim: olha, Ezequias, fica tranquilo, você não vai precisar nem fazer esforço, porque agora é comigo. Aleluia. Aleluia, irmãos. Quando nós deixamos de dar ouvido ao nosso inimigo, às afrontas, e nos prostramos diante de Deus, entregamos a Ele: Senhor, olha, Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu tenho isso a te entregar, Senhor. Ah, meu irmão, a providência divina não tem, ela é eficaz. Aleluia. Ela é eficaz. Nosso Deus pode todas as coisas. Irmão, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual que é a tua afronta, eu não sei se é algo que está te afligindo, eu não sei o que é. Ah, mas o Senhor sabe. Se há algo nessa noite que te afronta, chega em casa nessa noite, aleluia. Dobre os seus joelhos e faça igual a Ezequias fez. Ah, Ezequias colocou as cartas, se humilhou diante de Deus. E diante da profecia de Isaías, quando o povo, os soldados de Senaqueribe, estavam numa noite tão bela e tranquila, sabendo a qualquer momento poderia haver um conflito, ou poderiam atacar, Deus manda um anjo, aleluia. E diz a Bíblia que naquela noite foram mortos 185 mil soldados dos mais valentes. Aleluia. Oh, fidelidade de Deus, irmãos. Quando eu vejo Deus tomando para si e confrontando, aleluia, isso me fortalece, isso me deixa cada vez mais confiante nessa fidelidade de Deus. Mas veja, o texto que nós lemos traz essa referência a uma enfermidade de Ezequias. Após Ezequias ter vivenciado toda essa situação, ter sido fiel, ter sido reto diante de Deus, ter sido perfeito, desde o início do seu reinado e talvez até antes, Ezequias, através do poderio de Deus, vence Senaqueribe, vence os assírios, e ele leva consigo aquela espetacular experiência que ele teve com Deus. Tudo resultado de um andar perfeito diante de Deus, de um andar reto diante de Deus. No auge do seu reinado, porque então Ezequias havia sido livre dos seus inimigos, porque Senaqueribe, após perder todos os seus soldados, 185 mil, em uma noite, passado-se um tempo, Senaqueribe é morto por seus filhos. Deus como faz as coisas, meus queridos. Ele não faz por metade, não. Aleluia. Deus exterminou os soldados de Senaqueribe, mas faltava ainda o rei. Senaqueribe foi morto por seus filhos. Ezequias, passando por essa experiência, sabendo que Deus, em sua fidelidade, fez tudo isso,
no seu auge do seu reinado, porque Ezequias reinou por 29 anos o reinado de Judá, no auge do seu reinado. Ezequias é acometido de uma enfermidade. E nessa enfermidade é uma enfermidade para a morte, diz a palavra do Senhor. E quando é para a morte, é para a morte. Porém, Deus usa novamente o profeta Isaías a ir lá falar com Ezequias. O Ezequias que passou por essas experiências do Deus que estava com ele nessas afrontas, nessas batalhas, onde a qual ele havia saído vitorioso. E Ezequias então recebe uma palavra do Deus Altíssimo através do profeta Isaías. Olha, Ezequias, a tua doença é para a morte. Coloque a sua casa em ordem, que você vai morrer. Os irmãos imaginam que uma pessoa enferma, quando recebe um profeta, quando recebe uma oração, o que ela quer é ser curada. O que ela quer é algo que ela está precisando. Agora os irmãos imaginem Ezequias e o profeta chega e diz: olha, você vai morrer. E uma coisa eu aprendo aqui: nem sempre Deus vai falar conosco o que nós queremos ouvir. Eita, que palavra! Aleluia! Às vezes Deus nos faz passar pelo vale da sombra da morte, quase às vezes. E você está louco para ouvir algo, Senhor, do Senhor. Você vai sair desse vale. Mas não. Para Ezequias a palavra foi essa: você vai morrer. Normalmente a gente entra em desespero quando nós demoramos a ouvir a palavra do Senhor, algo que nos confortante, que nos conforte. Então nós entramos em desespero. Deus não está me ouvindo, Deus não está respondendo, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, e Deus não está me ouvindo. Mas nem sempre aquilo que você precisa é o que Deus quer. E a lição que eu tiro daqui, irmãos, isso para a minha vida. Quando eu falo aqui, eu falo para lá, falo para cá. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ezequias, Senhor, Ezequias virou para a parede. E o que Ezequias fala? Senhor, eu andei reto diante da tua presença. Eu andei perfeito diante de ti. Aleluia. Eu trago isso para mim. Eu trago isso para mim, pastor, porque às vezes a gente precisa de Deus. Às vezes, quase sempre. E eu trago isso para mim e pergunto: será que eu posso falar para Deus? Senhor, olha, Deus, eu estou morrendo, mas eu estou andando reto, eu estou andando perfeito diante da tua presença. Será que eu posso dizer isso? Quando nos prostramos na presença do Senhor, que dizemos: Senhor, olha, eu preciso de algo e preciso de algo. Será que nós podemos dizer igual Ezequias? Será que nós podemos dizer igual Ezequias disse? Ezequias, ele tinha essa convicção que ele podia dizer isso. Então Ezequias se humilha na presença do Senhor, vira-se para a parede e diz: olha, Senhor, eu andei reto diante de ti,
Eu fui perfeito diante de Ti. Eu fiz a Tua vontade. E a Bíblia diz que Ele se humilha na presença do Senhor. Não é assim para com as nossas vidas? Aleluia. É isso que devemos tomar como lição. De um momento de morte, num momento de aflição, nos prostrar na presença do Senhor e nos humilharmos. Foi assim que Ezequias fez. E orou, e a Bíblia diz que chorou muitíssimo. Aleluia. Eu imagino Deus olhando lá dos céus para Ezequias e disse: olha, Ezequias, é verdade. Tu tens andado em santidade, tu tens andado reto, tu és perfeito na minha presença. Sabe de uma coisa? Isaías, volta lá. Volta lá, Isaías. Diga para o meu servo que eu vou dar mais 15 anos de vida. Por gentileza, a igreja esteja em pé. Aleluia. Eu não sei do que você precisa nessa noite. Aleluia. Talvez você ainda tenha que colocar o teu altar no lugar. Talvez ainda tu tenha que adorar ao Senhor. Talvez tu tenha que fazer algo para Deus. Para Deus lá do céu se comover e dizer: olha, seja o que for. Ou talvez você precise de algo e tenha se pedido para Deus, mas talvez não com essa convicção de Ezequias. Quero pedir para que você venha até aqui à frente essa noite. Aleluia! Aleluia. E com essa mesma convicção de Ezequias, peça a Deus nessa noite. Eu não sei o que é. Aleluia, mas foi essa palavra que Deus colocou em meu coração. Se você precisa de algo de Deus, de algo, Ezequias estava precisando que Deus revogasse a morte da vida dele. Eu não sei. Talvez Deus, eu não sei o que você precisa. Talvez você precise que Deus revogue alguma coisa da sua vida. Eu não sei o que é. Mas o Deus que foi com Ezequias, Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui neste lugar nesta noite. Eu quero que você exerça a tua fé e essa convicção no teu coração de que Ele é o Deus que pode mudar a tua vida. Ele é o Deus que pode mudar a sua circunstância. Aleluia. Deus de poder. São só esses. Aleluia. Eu quero orar porque a hora já é passada. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença eu estou nesta noite. Eu entreguei a palavra que tu colocaste em meu coração ao teu povo. Deus, ser com eles neste momento e contempla dos altos céus. Deus, aqui estão os seus filhos, eu não sei o que eles precisam, Senhor. Se é de uma cura, se é de uma libertação, se é de algo em especial. Mas Deus, teus filhos têm andado na tua presença. Teus filhos têm te buscado, Senhor. Nesta noite, seja uma cura, seja uma libertação, seja algo extraordinário. Tu és o Deus do impossível. Eu ordeno nesta noite pelo poder e autoridade que tu nos dá, Senhor. Seja repreendida toda a enfermidade. Abra as portas, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu te louvo nesta noite e a ti me entrego esta humilde oração, crendo na vitória, crendo que tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu te peço nesta noite em nome de Jesus. Amém, Senhor.